Olá pessoal, dando continuidade à nossa matéria, no nosso primeiro encontro nós cuidamos dos conceitos relacionados a direitos fundamentais, distinguindo direitos humanos, direitos humanitários, remédios constitucionais, enfim, foi uma tentativa de colocar um conceito um pouco mais útil, mais prático até, para a compreensão da matéria tão importante, né, relativa aos direitos essenciais ao ser humano e à vida em sociedade. Dando continuidade a esse tema, hoje nós vamos ver a classificação e as características dos direitos fundamentais. Há muitas classificações, há muitas características, então vamos a elas. Tá? Primeiro, falando sobre a classificação dos direitos fundamentais. Como eu adiantei, há diversas classificações, uma longa lista, eu vou procurar aqui trazer as mais importantes. Há uma classificação tradicional, que vamos chamá-la de tradicional, a nossa primeira classificação, né? Classificação tradicional, que vem positivada na Constituição de 88, que usa a expressão direitos fundamentais, no entanto, dividido em modalidades, em espécies. Então, há um grande conceito, né, os direitos fundamentais, e há as suas espécies. No título 2 da Constituição de 88, nós encontramos logo nele, não é, a referência a direitos fundamentais, e esse título 2 vem dividido em 5 capítulos que podem ser identificados, ou a partir dos quais, né, esses capítulos permitem a identificação de 4 direitos fundamentais. No capítulo 1, nós temos os direitos fundamentais individuais e coletivos, perceba que é uma classificação quanto ao sujeito. No capítulo 2, nós temos os direitos sociais, classificação aí já quanto à matéria. Né? No capítulo 3, os direitos de nacionalidade, né? Também matéria. E no capítulo 4 e atrelado a ele o capítulo 5º, nós temos os direitos políticos e os partidos políticos, que representam um importante instrumento para a realização dos direitos. Então, aí também classificação quanto à matéria. Nós temos uma classificação tradicional que, né, lamentavelmente, confunde os critérios, né, ou mistura os critérios. De um lado, falando numa classificação quanto ao sujeito, né, o individual e o coletivo, omite os direitos difusos que vão estar, dispersos por toda a Constituição, especialmente no artigo 225 em relação ao meio ambiente. Então, estamos aqui ampliando a classificação do título 2, né? Quanto aos titulares, então, haveria os direitos individuais, e aí os direitos individuais homogêneos, né? Como uma subespécie, né? Os direitos coletivos e os direitos difusos, né? Quanto ao sujeito. E depois apareceriam os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Aí você fala, não, mas são só esses? Não, há muitos outros direitos espalhados por toda a Constituição, o que é reconhecido pelo próprio artigo 5º, parágrafo 2º, e também em tratados internacionais. Aí já há hoje, né, uma segurança em relação a isso. O texto constitucional de 88 já falava originalmente nos tratados internacionais, trazendo direitos fundamentais, o que veio fortalecido aí pelo reconhecimento da força constitucional para alguns tratados, quando aprovados tal como emendas, é o que traz hoje o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Resultado, então, nós temos ao longo da Constituição, ao longo dos tratados internacionais, vários outros direitos fundamentais que mereceriam outras classificações, como cidadania e etc. Enfim, direitos econômicos, direitos, portanto, que alavancam, aí, aumentam sobremaneira o que está contido hoje no título 2º, né, o que está agrupado, melhor seria dizer, né, agrupado no título 2º da Constituição. Bom, essa é uma classificação que, né, pode ter parecido assim, meio confusa, mas lamentavelmente ela é sim, ela mistura os critérios, né, não é tão organizada. Né? Então, o texto constitucional ele não é um primor
nessa espécie de organização dos direitos. De qualquer forma, ainda assim, podemos separar dois grandes grupos, quanto ao sujeito e quanto à matéria, tal como falamos. Agora, existem outras classificações um pouco mais elaboradas ou mais objetivas, né, na sua explicação. É a classificação quanto ao fundamento normativo, nossa segunda classificação, quanto ao fundamento normativo. E aí nós temos direitos fundamentais expressos na Constituição e em tratados internacionais e temos direitos fundamentais implícitos, tanto na Constituição quanto em tratados internacionais. O sujeito pode falar, puxa, me dá um exemplo de um direito fundamental expresso. Isso é fácil, é só pegar aí, então, o título 2 da Constituição, temos dezenas de direitos fundamentais elencados entre o artigo 5º, né, e o artigo 14, 15, que vai, enfim, aí desdobrar os direitos, que vão desdobrar os direitos políticos. De outro lado, né, dá um exemplo de direito implícito, o direito à não autoincriminação. Né? Não há previsão constitucional, né, que traga uma expressa referência da pessoa não se autodenunciar, não se autoincriminar. No entanto, né, nós encontramos fundamento constitucional, né, na proteção à própria intimidade da pessoa, na proteção à própria vida privada dela. Ela não é obrigada a declarar essa espécie de fato que possa resultar em prejuízo a ela, o que vai, como todo mundo sabe, depois, né, ser formalizado em audiências, quando o juiz, né, anuncia ao réu que ele não é obrigado a responder as perguntas que lhe serão feitas ou que serão formuladas. Então, os direitos quanto ao fundamento normativo podem ser expressos ou implícitos, nos dois casos, tanto na Constituição quanto em tratados internacionais. Há uma terceira classificação, bastante popular, uma classificação também com fundamento doutrinário, que fala em gerações de direitos fundamentais. Não é? Uma classificação, então, muito famosa, né? As origens doutrinárias delas são absolutamente dispersas também por aí. Alguém fala que surgiu na França, com uma autora chamada Dominique Rousseau, outros falam de outras fontes, já do direito internacional propriamente dito, enfim. No entanto, essa classificação é muito comum, é muito usada na linguagem brasileira. Então, aqui fala em gerações de direitos fundamentais. Primeiro, em relação a isso, né? A expressão geração, ela vem sendo um pouco criticada, porque na linguagem coloquial, geração acaba sempre trazendo a ideia de algo localizado no tempo, né? As gerações passadas, as gerações futuras, e nós também ficamos com a ideia de que uma geração mais moderna é sempre melhor do que uma geração passada, né? Pensar em matéria de informática, os computadores dessa ou daquela geração, né? Então daria uma ideia até de evolução, né? Não é necessariamente isso que acontece quando se fala nas gerações de direitos fundamentais, porque os direitos de primeira geração continuam sendo aplicados hoje, tanto quanto os direitos de terceira, para quem aceita de quarta ou de quinta geração, todos são aplicados hoje. Bom, resultado prático, não existe também uma hierarquia entre os direitos de segunda em relação à primeira geração. O resultado, evite falar em geração ou fale em geração numa prova de concurso, mas ressalve que hoje a doutrina tem preferido falar em dimensões dos direitos fundamentais ao invés de gerações, em dimensões. A ideia da dimensão, ela acaba meio que esvaziando essa importância que pode ser dada equivocadamente a um direito de segunda geração em comparação a um de primeira e assim vai. Bom, quando se fala em dimensões de direitos fundamentais, é interessante primeiro observar o seguinte: a análise a partir das dimensões dos direitos fundamentais, ela é bem mais ampla do que a categoria de primeira, segunda, terceira geração. Fala-se em dimensão espacial, que é a área, portanto, territorial
de aplicação dos direitos fundamentais, fala-se em dimensão objetiva, que é a previsão, enfim, nos sistemas jurídicos, né, desses direitos, dimensão pessoal, que aí então envolve o titular, pode ser individual, pode ser coletivo, pode ser difuso, fala-se em dimensão histórica, né, que marca aí a evolução desses direitos, enfim, abre-se uma grande possibilidade para várias dimensões, mas também há, sim, as dimensões, a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão, quarta, quinta, aí coincidentes com as gerações. Então, quais são essas dimensões, ou né, como eram chamadas as gerações? Normalmente são apresentadas 3 dimensões ou 3 gerações de direitos fundamentais. A primeira geração ou primeira dimensão dos direitos fundamentais, de fato, tem origem no surgimento dos Estados modernos, né, especialmente a partir de fatos ou de revoluções que aconteceram no século XVIII. Seriam dois exemplos disso: a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. São os 2 grandes marcos do surgimento desses direitos fundamentais, até hoje reconhecidos, até hoje aplicados no nosso dia a dia. Não é? E quais seriam as características básicas desses direitos de primeira dimensão ou de primeira geração? Uma primeira característica diz respeito ao titular. Esses direitos normalmente são direitos individuais, são direitos reconhecidos ao ser humano individualmente visto. E esses direitos, eles partem de um pressuposto de que todo indivíduo é hipersuficiente. Ele é capaz de prover ou de satisfazer todas as suas necessidades sociais, econômicas e tudo mais. Então, é até interessante destacar que esses direitos de primeira dimensão, primeira geração, eles têm justamente essa característica da individualidade e da hipersuficiência, como uma consequência da reação das revoluções ao chamado antigo regime, não é? Ou como se diz, ancien regime, o regime antigo, que era o regime da monarquia. A monarquia, ela pressupunha classes ou castas sociais mais rígidas. Você tinha a nobreza, você tinha, né, a religião, os religiosos, né, grupos com uma força, entre aspas, superior até, né, à força da sociedade civil, a sociedade burguesa ou proletária e assim por diante. Então, você tem nessa ideia de grupos ou castas, né, uma ideia de diferença de classes, né, que a revolução, entre aspas, ou as revoluções liberais, entre aspas, né, procuraram abolir. Por que entre aspas? Porque, no fundo, elas criaram outras castas, outros grupos. Você tem aí a classe dominante, que é a classe dos ricos, a classe média, a classe pobre, enfim, né? Mas deixamos aí o entre aspas e seguimos com a nossa exposição. Essa primeira dimensão, ela pressupunha, então, que todo indivíduo era capaz de prover as suas próprias necessidades, né? E, portanto, participar das decisões que diziam respeito ao seu próprio destino. Resultado, né? Não haveria, portanto, distinção entre um indivíduo, um plebeu, e o que eram os antigos nobres, né? A nobreza que detinha o poder monárquico. Resultado, então, esses direitos, eles têm cunho, né, individualista, pressupõem a hipersuficiência do indivíduo e, sobretudo, são direitos que procuram minimizar o papel do Estado. O papel do poder público, ele é reduzido ao mínimo necessário. O que seria esse mínimo necessário? Basicamente, manter, né, a ordem, manter algumas atividades típicas de Estado, como, por exemplo, cadeia, né, polícia, essa coisa toda e tal, né? Mas o grosso de toda a organização socioeconômica caberia aos próprios indivíduos hipersuficientes, hipercapazes. Portanto, nesses direitos de primeira geração, individualistas, né, baseados na hipersuficiência do indivíduo,
O poder público tem funções mínimas, né? Basicamente funções de proteção ou guarda. Por causa disso, se fala que o poder público, nesse período, ele é caracterizado por um não fazer. Ele tem, sobretudo, de assegurar as liberdades individuais. Essa é a ideia central. O poder público, então, nesse período, é caracterizado por um não fazer, por prestações negativas, que não faça nada, né? E deixe que a liberdade individual organiza o melhor possível na sociedade. Então, esses direitos de primeira dimensão marcam um período inicial nas sociedades contemporâneas e são, de certo modo, até hoje, né, refletidos nas liberdades individuais que muitos nós temos e em relação às quais o poder público não faz nada. Até hoje, por exemplo, né, a minha liberdade de expressão, o que o poder público faz em relação a ela? Absolutamente nada. Ele não tem de fazer nada. Eu expresso se eu quiser. Sou livre para expressar ou para não expressar. Qual é a função do poder público em relação à minha liberdade de expressão? Eventualmente, me punir em caso de excesso, quando a minha liberdade atinge um outro, né? Ou, eventualmente, assegurar a minha manifestação, que pode estar sendo cerceada por terceiros ou, eventualmente, por uma outra parte do Estado, uma outra parte do poder público. Então vem o judiciário e garante o que estava antes cerceado por um ato do executivo. Entendeu? Então, os direitos de primeira dimensão são direitos de natureza individual e, sobretudo, caracterizam as liberdades. Por isso, nós já inclusive fizemos referência a isso na primeira aula, eles são associados às denominadas liberdades públicas, liberdades, portanto, que o indivíduo tem, né, e que as exerce por vontade própria, independentemente de uma atuação estatal. Aliás, o Estado não pode invadir essa área assegurada pelas Constituições aos indivíduos. Esses são os direitos de primeira dimensão ou primeira geração. Só que, ao final do século XIX, já estava muito claro que parte dos direitos ou parte das concepções dessa primeira dimensão não correspondiam à verdade. Por quê? Bom, primeiro, nem todo indivíduo é hipercapaz. Eu digo até que todos nós somos hipossuficientes em maior ou em menor proporção. Por quê? A hipossuficiência não é necessariamente um conceito econômico. Quero dizer com isso que ricos, pobres, têm incapacidades, têm áreas nas quais eles não podem satisfazer as próprias necessidades. Por quê? Porque não tem conhecimento. A hipossuficiência é, sobretudo, um aspecto de conhecimento, é um aspecto, portanto, cultural. Consequência prática, todos nós precisamos de ajuda, em maior ou em menor proporção. Evidentemente que a população carente, né, do ponto de vista econômico, sem posses, sem dinheiro, essa parte da população, ela terá maior dificuldade ainda, né, porque ela vai ter até limites para chegar na educação, para se manter numa escola, para chegar a uma universidade e assim por diante. Resultado prático, né, parte das concepções da primeira dimensão de direitos foi minada pela incorreção do pressuposto de que todos os indivíduos nascem iguais. A vida não é uma corrida de obstáculos tipo Olimpíada, né, que todos partem do mesmo ponto, pulam a mesma quantidade de barreiras, né, e correm a mesma quantidade de metros. Não é assim. Então, as pessoas precisam de ajuda em menor ou maior proporção. Resultado prático. Os direitos de segunda dimensão ou de segunda geração, ele já tem um foco mais coletivo, né? Ele já pressupõe que os direitos não são apenas dependentes da vontade individual, porque o indivíduo pode ser incapaz de sequer imaginar que tem direito e mesmo que imagine de implementar esses direitos. Resultado prático. Os direitos de segunda geração partem da ideia do coletivo, né, da necessidade de proteção do coletivo. Eles já pressupõem direitos, né, que têm
a imagem, tem a ideia de um indivíduo hipossuficiente, né, economicamente, culturalmente, e, consequentemente, quem tem condição de auxiliar esse indivíduo é o Estado. É o Estado que tem aptidão natural para socorrer esse indivíduo. Ah, você não falou na aula passada que seria, primeiro, o indivíduo, o responsável pela realização dos direitos fundamentais, segundo, a família, terceiro, a sociedade, o Estado nacional e, subsidiariamente, a ordem internacional? Sim, falei. Mas quando eu parto do pressuposto que o indivíduo é hipossuficiente, o principal responsável, o primeiro responsável, já não vai implementar. Quem vai socorrê-lo? A família, se houver, ótimo. Né? Mas, normalmente, desgraça, né, vem em conjunto. Né? Então, o sujeito é hipossuficiente, provavelmente o redor dele também será hipossuficiente, a família, os grupos aos quais ele faz parte. Resultado, é o Estado Nacional e, subsidiariamente, a ordem internacional, com ações da ONU, como a FAO, etc., que cuidam de alimento e assim por diante, que vão socorrer esses indivíduos. Então, os direitos de segunda dimensão, eles são direitos com uma visão um pouco mais coletiva, partem da ideia da hipossuficiência individual e, portanto, da necessidade do auxílio do Estado. Perceba, então, que, neste caso, os direitos de segunda dimensão, eles são direitos que dependem de uma prestação positiva do Estado, um fazer do Estado. Né? E, normalmente, essas prestações positivas, elas custam dinheiro. Portanto, você muda, né, a perspectiva do próprio indivíduo e da atuação do Estado. Logo, o Estado aí, então, tem obrigações prestacionais. O exemplo mais simples dessa ideia são os direitos de seguridade social, saúde no SUS, né? Os sistemas previdenciários, pagando aposentadoria por invalidez, por idade e tudo mais, e, finalmente, a assistência social à população carente, os direitos, então, de segunda dimensão. O que seriam os direitos de terceira dimensão? Né? Os direitos de terceira dimensão, eles já partem de uma ideia de solidariedade internacional. Enquanto os direitos de primeira dimensão têm o foco nas liberdades, os direitos de segunda geração têm o foco no aspecto socioeconômico, né? E os direitos de terceira dimensão têm foco em quê? Né? Na solidariedade internacional. Como eu disse no primeiro encontro nosso, falávamos do conceito, né, de direitos fundamentais, eu disse que a ordem internacional tem responsabilidade subsidiária pelos direitos fundamentais. Por quê? Porque há problemas que não são apenas de um país. São problemas que, ainda que tenham, né, uma origem interna, um grupo étnico perseguido ou um grupo, uma minoria, né, abandonada, como, por exemplo, né, nesses países do leste europeu, tragicamente, nós vamos perceber, né, que a maioria de uma origem massacra de outra origem ou de outra religião. Tragicamente, temos relatos a esse respeito. Quando você vai perceber, não, isso é um problema localizado daquele país. Não, não é um problema localizado daquele país, porque essas minorias fogem das áreas de conflito, fogem das áreas de perseguição e vão para outros países, gerando a figura do refugiado. Né? O refugiado, ele acaba repercutindo, né, na realidade de um outro país. E, portanto, por solidariedade internacional, os países compreenderam que há matérias que são de interesse de todos os países. Né? Há, inclusive, matérias nos quais esse interesse é muito mais evidente. É a questão ambiental. Um país que, por exemplo, tem um sistema industrial, né, tem indústrias que emitem poluentes no ar, né, ora, a fumaça tóxica emitida por uma indústria, ela não para na linha divisória imaginária da fronteira de um país em relação ao outro. A água poluída num país pode correr por rios de curso internacional e chegar a outros países. Resultado, a questão ambiental, ela é um problema de toda a humanidade.
Resultado prático, os países precisam se solidarizar e, com base nisso, criar sistemas de proteção, reconhecimentos de direitos fundamentais baseados nessa ideia de solidariedade. Perceba que, nessa perspectiva, o indivíduo, ele passa a ser visto como hipossuficiente, não só na relação interna dos países, mas ele passa a ser visto como hipossuficiente uma perspectiva internacional. Fala-se até, por conta disso, que o hipossuficiente, nessas condições de repercussão internacional, ele teria uma cidadania internacional. O que acontece, por exemplo, em alguns organismos internacionais, como o próprio Pacto de São José da Costa Rica, que admite que o indivíduo reclame diretamente para que um problema de violação a direitos humanos, que é uma preocupação internacional importante, está até no artigo 4º da Constituição, que essa violação a direitos fundamentais, quando realizada a violação pelo país que deveria defendê-lo, que esse indivíduo, então, reclame do país de origem em organismos internacionais para ver, por exemplo, o seu caso julgado pela Corte Internacional que fica em São José da Costa Rica, entendeu? Então, você vai tendo um indivíduo hipossuficiente na perspectiva internacional e você vai ter, como consequência, a necessidade de organismos internacionais protegerem esses direitos. E aí surge, como eu já mencionei, a FAO, ligada à ONU, a OMC, ligada à liberdade de comércio, OMC é Organização Mundial do Comércio, a sigla de Organização Mundial do Comércio. Resultado prático, então, nós notamos uma grande mudança. Os direitos de terceira dimensão ou terceira geração têm o foco na internacionalização dos direitos humanos, na solidariedade internacional e dependem de organismos internacionais. Evidente que isso custa muito dinheiro, eles também, portanto, têm em grande parte esses direitos de terceira dimensão ou terceira geração, um foco aí, ou um aspecto relevante no preço, no custo, são direitos também prestacionais e de elevado custo. Uma política ambiental, tratamento de lixo e tudo mais, custa muito dinheiro. É aqui que, inclusive, aparece uma figura jurídica interessante, os denominados créditos de carbono, quando então entes estatais eles gastam muito dinheiro para evitar a emissão de gás carbônico. Consequência, eles conseguem, com base nisso, gerar um título, um direito que vendem para poluidores, que compram como uma maneira de compensar o dano ambiental que praticam. O município de São Paulo, por exemplo, já fez leilão de crédito de carbono derivado das suas políticas ambientais de alto custo. Com base nisso, recupera uma parte do que gastaram. Bom, 3 dimensões. Existe quarta, quinta? Bom, existe. E há até autores importantes falando em quarta, quinta geração. Um autor, por exemplo, é o Paulo Bonavides, um autor brasileiro importante, que fala em 4 dimensões, a quarta dimensão com o futuro da cidadania e o porvir da liberdade dos povos, envolvendo a globalização dos direitos fundamentais, com a democracia direta, informação, pluralismo. Há outros autores que vão falar em manipulação genética, mudança de sexo, etc., como direitos de uma quarta ou quinta dimensão, consequência, então, de uma evolução tecnológica importante. O professor José Alcebiades de Oliveira Júnior, falando sobre a teoria jurídica e os novos direitos, fala na quarta dimensão como relacionada à biotecnologia, a quinta dimensão sobre as novas possibilidades e ameaça à privacidade, à liberdade e tudo mais, especialmente relacionadas a informação, a internet e assim por diante. Resultado prático, há várias classificações, várias dimensões. Há outras classificações interessantes. Aqui eu falo de 2 outras para completar a minha exposição. Uma classificação dos direitos fundamentais diz respeito ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, os direitos fundamentais podem ser classificados
quanto à matéria ou quanto à forma. Né? Evidente que há direitos formal e materialmente fundamentais, seria, portanto, uma terceira categoria. Explico o que eu quero dizer. Quando nós dizemos o artigo 5º da Constituição contém direitos fundamentais, né? Eu estou dizendo que, formalmente, o artigo 5º elencou 78 incisos, né, indicando direitos fundamentais. Eu estou fazendo uma classificação quanto à forma. Perfeito? Então, formalmente, nós temos muitos direitos fundamentais, quando o próprio texto constitucional expressamente reconhece que esse direito é fundamental. A questão que se coloca é, tudo que está dentro dessas previsões, né, é fundamental? É verdadeiramente indispensável ao ser humano ou à vida em sociedade? Há divergências. Por exemplo, há uma previsão constitucional que obriga, né, ou melhor, que desobriga, né, a todos aqueles que já têm identificação civil de serem novamente identificados quando, por exemplo, forem presos. Se o sujeito já tem a carteira de identidade, ele não precisaria deixar as impressões digitais dele para, enfim, fazer uma identificação para fim criminal. Né? A questão que se coloca é, isso é essencial ao ser humano, à vida em sociedade? Isso é verdadeiramente fundamental? Não que não seja um direito, pode ser um direito. Aquele que tem identificação civil não precisa ter identificação criminal, basta civil. O que se coloca, no entanto, mas isso é fundamental, isso é essencial ao ser humano? Isso está na categoria de direitos fundamentais? Lembrem-se, no nosso primeiro dia de aula, eu disse a vocês que existem muitos direitos. Alguns são fundamentais. E o fundamental está ligado ao essencial ao ser humano e ao essencial à vida em sociedade. Então, essa é uma referência a essa dupla, a dispensa da dupla identificação, é uma referência a um direito que é, sim, formalmente tido como fundamental, mas que materialmente gera divergências. Eu não vou dizer a vocês que todo mundo vai falar que esse direito não é fundamental. Vai ter gente, sim, que vai dizer, olha, essa regrinha de que a pessoa não pode ter uma identificação criminal, se já tem uma identificação civil, tem raízes no regime militar da década de 60 e 70, pedacinho também de 80 no Brasil, quando os presos, especialmente os políticos, eram levados e eram humilhados com o famoso tocar piano, né, na delegacia, sujando as mãos e tudo mais. Isso é uma boa discussão. Mas há outros exemplos. Quer ver um exemplo interessante? Diz que todo preso tem o direito de saber a identidade de quem o prendeu. Ora, na proporção, né, e na força que o crime organizado assume hoje, tragicamente, na realidade brasileira, poxa, coitado de um policial militar que faz uma prisão em flagrante de um traficante poderoso. Você está entendendo? Ele se expõe, né, ele, evidente, a sua família, a um risco muito grande. Bom, isso é também previsão do artigo 5º da Constituição. Isso é formalmente fundamental? Sim. Isso é materialmente fundamental? Boa discussão. Será que não poderia, então, fazer uma nota de culpa, né, na prisão em flagrante, sem identificar o policial condutor, né, para, portanto, não deixar rastros para que esse criminoso poderoso possa perseguir esse policial? Isso tudo que eu estou dizendo, dessa distinção entre um direito materialmente constitucional e um direito formalmente constitucional, isso reflete nas próprias cláusulas pétreas, porque os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Tá, perfeito. Mas o formalmente fundamental ou o materialmente fundamental? Né? Isso realmente gera um punhado de discussão. Meu papel aqui é fazer a classificação dos direitos e não invadir outras partes da nossa própria exposição. Mas eu estou valorizando essa classificação quando se fala quanto ao conteúdo que tal direito é formalmente constitucional ou formalmente fundamental ou materialmente fundamental. Evidente, há direitos formal e materialmente constitucional, há direitos
formal e materialmente fundamentais. É o que acontece, por exemplo, com a vedação à pena de morte. Ora, a vida é um direito fundamental, disso não há dúvida, né? E a vedação à pena de morte é uma garantia a um direito fundamental, expressa no artigo 5º, inciso 47, a vedação à pena de morte. Logo, é formal e materialmente fundamental. Da mesma maneira, liberdade de religião, liberdade de expressão e assim por diante. Resultado prático, então, essa classificação é também muito útil. Há outras classificações, e aqui eu finalizo minha exposição mencionando que essas classificações ajudam uma metodologia mais apurada na análise dos direitos e garantias fundamentais. Não é? Uma última classificação coloca os direitos fundamentais quanto ao sistema de fontes, né? Então, você pode colocar os direitos humanos transcendendo a ordem jurídica, como faz, por exemplo, o Fábio Conder Comparato, os direitos fundamentais, perdão, os direitos humanos, né, superiores ao próprio constituinte originário, né, impondo limites ao constituinte originário. Os direitos fundamentais seriam direitos humanos positivados. Você pode falar depois em mínimo existencial. Você faria então uma classificação quanto à importância ou quanto à fonte, perfeito? Bom, em termos de classificação de direitos fundamentais, eu me dou por satisfeito. Agora, dando sequência, vamos falar agora das características dos direitos fundamentais, características gerais de todos os direitos, não de um ou de outro direito. Falamos ainda da teoria geral dos direitos fundamentais. Muito bem. Quais são as características dos direitos fundamentais? Primeira característica, né? Os direitos fundamentais são imprescritíveis. O que significa ser imprescritível? Claro, ele não se perde pelo decurso do tempo. Eu tenho, por exemplo, né, o direito de liberdade de expressão. Se eu não me manifesto, né, eu não perco o meu direito de abstratamente manifestar a minha opinião. Eu posso perder a oportunidade. Naquele instante eu devia ter falado e não falei, mas a minha liberdade de expressão, enquanto capacidade de expressar o meu pensamento, liberdade de expressão de pensamento, liberdade, né, religiosa, isso eu não perco nunca. Posso não ir à igreja, né, mas eu não perco a minha liberdade de religião. São imprescritíveis. Há uma questão que se coloca, mas e a propriedade? Eu perco a propriedade, né? Eu uso capião, por exemplo, né? Eu abandono a área, não reclamo quando alguém a invade, etc. Eu posso perder. Mas aqui nós estamos falando não do direito a ter esse ou aquele imóvel, mas do direito a ter propriedade. Todos os indivíduos têm direito a ter propriedade, salvo uma outra restrição muito específica, como, por exemplo, a propriedade de empresa de radiodifusão, que é assegurada apenas a brasileiro nato ou naturalizado a um determinado tempo e tal, né? A uma determinada quantidade de anos. Né? Resultado, quando nós falamos de direitos fundamentais, nós estamos falando da potencialidade deles. Então, são imprescritíveis, significa que eu não os perco. Posso perder um item ou outro, mas não o direito a ter propriedade. Esse é imprescritível. Segundo, são direitos inalienáveis. Os direitos fundamentais não podem ser transferidos a título gratuito ou oneroso. São, portanto, inalienáveis. Por exemplo, eu posso fazer um contrato, né, de trabalho por tempo indeterminado. Posso trabalhar 30, 40 anos para uma pessoa, mas eu tenho a liberdade de rescindir esse contrato. Não é? Inclusive, há uma boa discussão sobre os contratos por tempo determinado, que tem um número exorbitante de anos, por exemplo, 20 anos um contrato, não é? E com uma multa exorbitante. Por quê? Porque se você faz um contrato, por exemplo, de 50 anos, imaginar alguma coisa assim, 50 anos, com uma cláusula absurda de multa, caso rescindido, o que acontece? Por um contrato, você está transferindo o seu direito de liberdade. Esse contrato vira escravidão.
resultado prático é que, né, por serem inalienáveis, essa cláusula pode ser declarada nula, porque ofende a sua liberdade de trabalho, perfeito? Então, os direitos são inalienáveis. Terceira característica, os direitos fundamentais são irrenunciáveis. O que significa ser irrenunciável? Claro, não pode ser renunciado, né? Você não pode abdicar do seu direito, né? Significa o quê, por exemplo? Discute-se a questão da tentativa de suicídio, né? A tentativa de suicídio, a eutanásia, o aborto, e o aborto ainda é pior, porque o aborto você está, né, tirando a vida de um feto, de um terceiro. Mas vamos ficar na eutanásia, especialmente na eutanásia. A vida é um direito irrenunciável, né? Você não pode renunciar à vida, porque é um direito fundamental, uma característica dos direitos fundamentais. É tão essencial e sem ela, né, o sistema, né, desmonta. É indispensável ou não é? Se ele é indispensável, você não pode renunciar. Essa é a lógica, né? É bem verdade que quando se fala de eutanásia, a questão fica um pouco mais complicada, porque você também tem a liberdade de não se expor a um sofrimento, de não expor a sua família a um sofrimento indeterminado, de qualquer modo, né? O importante é que esses direitos, na sua concepção, são irrenunciáveis, perfeito? E, consequência disso, né, se é fundamental, né, se é indispensável o ser humano e a vida em sociedade, faz sentido manter essa característica, ainda que num problema ou outro a gente possa fazer uma ponderação a partir de uma colisão, perfeito? Outra característica é que eles são universais, né? O que significa a universalidade? Potencialmente, os direitos fundamentais são assegurados a todas as pessoas, independentemente de nacionalidade, de sexo, de grupo étnico, de cor, etc. Abrange todo o ser humano, né? Aí o sujeito fala, quer dizer que um estrangeiro tem direitos aqui no Brasil, direitos fundamentais? Claro, dependendo do direito, né, ele tem, tal como o brasileiro nato, né, as mesmas prerrogativas. É o caso, por exemplo, do direito à propriedade, né? Você não pode tomar uma mala de um estrangeiro, né, que vem fazer turismo no Brasil. Ele tem direito à propriedade dele, da mesma maneira como você não toma a mala de um brasileiro. O sujeito fala, não, mas o sujeito pode pensar, tá, mas o estrangeiro não vai votar no Brasil, assim como um brasileiro que não que não se inscreva entre 16 e 18 anos, ou sendo analfabeto, nunca se inscreva. Há algumas restrições a direitos, né, que são tanto para brasileiro quanto para estrangeiro, algumas para estrangeiro, mas o estrangeiro pode, por exemplo, se naturalizar, converter-se brasileiro. Aquela pessoa, portanto, tem acesso ao direito, entendeu? É isso que significa a universalidade, dar acesso a todas as pessoas, independentemente de grupos, independentemente de sexo, independentemente de nacionalidade. Há um deslize, não é, no caput do artigo 5º da Constituição, quando ele diz textualmente assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, residentes no país, né, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, etc. e tal. Quando ele fala brasileiros e estrangeiros residentes no país, essa expressão residente, pode imaginar, pô, e o brasileiro não residente? E o estrangeiro não residente? Portanto, aqueles que moram no exterior e que estejam aqui de passagem. Eles não têm esses direitos do artigo 5º, pois vai de encontro, tá? Portanto, se chocando com a ideia da universalidade. Pois é, o Supremo Tribunal Federal já se encarregou de dizer que o residente, né, pode ser o que esteja em trânsito pelo território nacional, independentemente de morar aqui, o que, portanto, aí vai favorecer, portanto, vai ao encontro da universalidade dos direitos fundamentais. Uma outra categoria dos direitos fundamentais é a transnacionalidade. Transnacionalidade. Perceba, eu coloquei uma ao lado da outra, a universalidade, identificando que os direitos são reconhecidos a todos os seres humanos, muito embora o exercício desses direitos possa depender de um ou de outro requisito a ser cumprido. Mas todos os indivíduos
são potencialmente, né, titulares desses direitos. Aí é a ideia da universalidade. Já a transnacionalidade significa que os direitos são responsabilidade de todos os países. Todos os países, portanto, a ordem internacional, além, evidentemente, do próprio Estado nacional, todos são responsáveis pelos direitos fundamentais. Perfeito? Então, os direitos são também transnacionais. Outra característica é a efetividade dos direitos. Olha, pessoal, se todo preceito normativo nasce para ser aplicado, tá, é evidente que quando se trata dos direitos e garantias fundamentais, há uma razão muito maior para que esses direitos sejam aplicados do ponto de vista jurídico e do ponto de vista social. Então, as normas que digam respeito a direitos e garantias fundamentais, elas têm características próprias de interpretação e características próprias de aplicabilidade. Nós vamos voltar a isso um pouco mais adiante, quando falarmos da interpretação dos direitos fundamentais. Mas eu quero deixar claro que, né, sobretudo quando se fala de direitos e garantias essenciais ao ser humano e à vida em sociedade, nós devemos ter uma preocupação especial com a eficácia jurídica e com a eficácia social ou com a efetividade desses direitos. Uma outra característica bastante interessante também é a interdependência ou complementariedade. Os direitos fundamentais que estão nos textos da Constituição, de tratados internacionais, eles não estão isolados no sistema. Um está relacionado ao outro, né? Um, muitas vezes, limita o outro, muitas vezes, depende do outro. Por exemplo, né? A igualdade, como um direito fundamental, disso, né, todos temos certeza, ela é dependente extraordinariamente da educação. Por quê? Ora, a educação é a base para que as pessoas possam chegar a um mesmo nível de compreensão e de participação, seja na vida econômica, seja na vida política, seja, enfim, em todas as faces da existência do ser humano. Resultado prático, né? Alguns direitos, eles são base para outros direitos. Então, aí você tem uma ideia de interdependência ou de complementariedade. Outras vezes, um direito, ele é dependente do outro na medida que a extensão do meu direito depende da extensão do seu direito. A liberdade de um vai até o ponto no qual começa a liberdade do outro. Então, a minha liberdade vai até o seu limite da sua vida privada ou do exercício da sua própria liberdade. Então, os direitos não estão isolados. Esse ponto é extremamente importante, nós também voltaremos a ele, né, quando cuidarmos dos limites dos direitos fundamentais. Né? Quanto ao exercício, os direitos fundamentais são relativos. Quanto ao exercício, os direitos fundamentais são relativos. Portanto, essa é uma outra característica. Os direitos fundamentais são relativos quanto ao seu exercício. Está relacionado até à própria interdependência ou complementariedade. Vamos também tratar disso um pouco mais adiante, da limitação dos direitos no seu exercício. Mas, por ora, paralelo, né, a natureza relativa ou a característica relativa dos direitos fundamentais, uma outra na sequência, os direitos são absolutos. São absolutos ou são relativos? Qual dos dois? Eu disse que são relativos no exercício. E o absoluto, o que significa? O absoluto significa que eles são atribuídos aos seres humanos e não podem ser suprimidos pelas ordens normativas. A característica do absoluto diz respeito, então, à impossibilidade de as ordens normativas suprimirem esses direitos. A cláusula pétrea é uma expressão da natureza absoluta dos direitos, né? Há uma previsão e essa previsão não pode ser suprimida por emenda constitucional, nem suprimida no todo e nem suprimida em parte, já que a cláusula do tendente a abolir veda uma redução e, com maior razão, a total supressão dos direitos fundamentais. Então, o relativo diz respeito ao
exercício dos direitos, né? O absoluto diz respeito à impossibilidade do direito ser suprimido por comando normativo. Anexo a isso, ou atrelado a isso também, existe a proibição do retrocesso. Se você reconhece um direito, você não pode depois recuar, porque afinal ele é indispensável ao ser humano e à vida em sociedade, e assim por diante. Uma outra característica dos direitos fundamentais, né, diz respeito à progressividade, O que significa a progressividade? Há vários sentidos de progressividade, né? Um sentido de progressividade diz respeito à marcha, né, ao crescimento dos direitos fundamentais. O que significa isso? Um sentido revela que os direitos fundamentais, ao longo do tempo, foram sendo ampliados, tanto em relação aos titulares, quanto em relação às matérias consideradas fundamentais, né? Progressividade em gerações ou dimensões, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. O sujeito fala, tá, então há uma crescente, há uma progressão, há uma ampliação. Sim, uma ampliação que faz um direito contextualizar com outro, uma geração ou dimensão contextualizar com a outra. É o caso, por exemplo, do direito de propriedade. Na primeira dimensão, ele é um direito de usar, fruir e abusar. Na segunda dimensão, o direito de propriedade já tem de cumprir sua função social. Na terceira dimensão, já há tratados internacionais impondo restrições a áreas de preservação permanente, não é? A reservas legais em áreas cultiváveis ou destinadas a outras atividades rurais, por razões de solidariedade internacional de proteção ambiental. Então, a progressividade, ela revela uma ampliação, mas também transformações nos próprios direitos, consequência da evolução tecnológica, enfim, da visão dinâmica, da visão progressiva que a sociedade, a ciência e a existência do ser humano revela, o que, claro, também se repercute nos direitos fundamentais. Então, esse é um primeiro sentido de progressividade, de aumento, de novas visões, de novas interações. Uma outra visão de progressividade diz respeito ao possível. Como assim diz respeito ao possível? Por exemplo, eu reconheço que a saúde é um direito fundamental, não é? No entanto, eu tenho de priorizar, eu tenho de ser seletivo nas minhas políticas de saúde. Isso significa que eu tenho vários tratamentos que eu sei que eu tenho de dar em área de saúde, mas eu vou priorizar. Olha, num primeiro momento eu vou atacar essa doença, eu vou produzir uma quantidade de remédios necessário a essa epidemia, mas eu não tenho como cobrir todos nesse primeiro instante. Por quê? Porque eu tenho o possível, eu tenho a reserva do possível, eu só posso fazer tal coisa. Eu não posso parar de também cuidar do setor da educação. Eu tenho um limite orçamentário que não me permite pegar todo o dinheiro que eu tenho para cuidar dessa doença. Eu tenho outros tratamentos na área de saúde que podem até não ser vitais para a vida, podem ser tratamentos importantes, mas tratamentos que podem aguardar o seu momento. Então, eu vou ampliando na medida do possível. Portanto, aí aparece um outro significado para a progressividade, que é essa, portanto, crescente na possibilidade, naquilo que eu vou fazendo de acordo com o possível. Enfim, resta uma última característica dos direitos fundamentais, e ela, na verdade, é bastante polêmica, né? Aqui eu coloco se os direitos fundamentais, eles são declaratórios ou eles são constituídos ou constitutivos. Refaço a frase, né? O sistema normativo, quando vem e registra a existência de um direito, ele está criando esse direito, né? Portanto, aí seria um direito constituído, ou ele está declarando um direito. Seria um direito, portanto, né, constitutivo ou declaratório. Os documentos declaram ou constituem? Pois é, há uma grande discussão em relação a esse assunto. Perceba que, na ordem internacional, grande parte dos documentos falam em declarações de direitos.
consequência, esses direitos já existem e os documentos apenas registram a existência desses direitos, né? De outro lado, é muito comum nós pensarmos em muitos direitos na ordem interna, na ordem dos países, portanto, né, que só existem porque há uma previsão constitucional e, às vezes, nem a previsão constitucional basta, né? Nós precisamos, na verdade, de uma lei dando execução ao mandamento constitucional, quando, então, seria a famosa cláusula de eficácia limitada, né? Afinal, qual das duas posições? Pois é difícil porque há uma divergência entre os internacionalistas, né, e os constitucionalistas internos, né, posições também para todos os gostos. Eu diria a vocês, para dar uma resposta, uma opinião minha a respeito dessa discussão, espero que isso não caia numa prova objetiva, que seja, portanto, de prova dissertativa, de prova discursiva. Na verdade, existem os dois, não é? Quando eu estou falando de direitos originários, direitos, portanto, que já nascem com o ser humano, como, por exemplo, a liberdade de expressão, como, por exemplo, o direito à vida, os documentos não criam isso. Um documento não precisa dizer que eu tenho direito à vida, que eu sou um ser humano com liberdade de expressão, com liberdade de religião, eu já tenho isso inerente à minha própria existência. Esses são os direitos originários. Então, em relação aos direitos originários, esses documentos são declaratórios. Por outro lado, eu tenho direitos que dependem de previsão normativa, eles só existem e existem nos termos em que previstos pelo ordenamento. São os denominados direitos adquiridos. Eu, portanto, não nasço com eles. Eu preciso adimplir requisitos para obter esses direitos. Caso da aposentadoria, né? Eu só obtenho aposentadoria, especialmente por tempo de contribuição, se eu trabalhar uma quantidade de anos. Então, aí o direito seria constituído pelos diplomas normativos, perfeito? De modo, então, que, né, os direitos fundamentais, eles podem ter conteúdo declaratório ou conteúdo constitutivo, dependendo do ordenamento. Em linhas gerais, eram essas as características. Nos encontramos em breve. Um abraço.